Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês sabiam que dá para criar peixes ornamentais em caixas de isopor, essas caixas de salmão velha? Vou mostrar hoje para vocês como funciona a nossa criação de guppies nessas caixas de isopor. Mas peço desde já que já se inscreva aí no canal, porque esse canal é recente, é o meu novo canal que irei postar sobre nossos projetos de aquarismo, projeto de criação de guppy, de jumbos, aquapiso e etc. Então, desde já peço a inscrição de vocês, que deixe o like e o comentário do que achar do vídeo. Então, vou mostrar para vocês como eu faço essa criação em caixa de isopor. Fique pro vídeo. Aqui numa visão mais de cima, eu vou mostrar para vocês como que tá as caixas de isopor aqui dentro. São caixas de isopor de cerca de 60 litros, se eu não me engano. E aqui nelas eu faço a criação de guppies. Aqui nessa primeira caixa eu tenho alguns guppies comuns, um guppy dumbo ali. Aqui são os guppies mosaicos, tem muito filhote aí, eles estão escondidos, mas por a questão das plantas, ter bastante plantas, tem muito filhote escondido aí. Eu olhei por cima, assim, esses dias, eles estavam mais por aqui e parece ter mais de 50 filhotes aqui. E aqui também tem bastante, deve ter uns 30 filhotes mais ou menos, mas aqui são os guppies Moscou. Tem bastante guppy aí. Aqui já tem os juvenis, os machos geralmente se escondem quando eu ligo a luz. Aqui embaixo eu tenho um guppy full black, dá pra ver melhor aí. Aqui eu tenho umas fêmeas que estão escondidas ali, que são fêmeas de American. E aqui são os filhotes de American Blue. Aqui eu perdi todos os machos. Teve um erro que eu cometi na questão do aquecedor, deixei desligado e eu acabei dando uma doença nos machos, ocorrendo uma doença nos machos. E eu perdi eles, sobrou só as fêmeas, mas elas estão procriando. Como é que eu faço essa questão aqui? Aqui na minha criação, eu não utilizo oxigenação e nem filtragem. Aqui a troca parcial é feita uma vez por semana nos sábados. Hoje, por exemplo, eu fiz a troca parcial, que é feita geralmente a sinfonagem do fundo e tirado 30 a 40% da água e colocado água da torneira mesmo. Geralmente aqui vem com menos cloro, eu coloco, ou às vezes quando tem água da chuva limpa eu coloco. E logo depois eu faço, às vezes eu estou fazendo mais seguido reposição de minerais e reposição de sal na água, que o sal aqui, não sei se é impressão minha, mas ajudou bastante. Então eu faço esse protocolo uma vez por semana e tem dado muito certo. Questão da oxigenação, vocês veem que tem um espelho de água bem grande para a oxigenação entrar, então acredito que tem bastante oxigenação para os peixes. Mas do mesmo jeito eu não abuso na quantidade. Geralmente eu coloco um padrão de caixa que eu vou montar, eu coloco aqui três, às vezes 2 trios reproduzem, eu tiro os filhotes. Aqui eu dei uma relaxada porque eu não tenho espaço para botar os filhotes, mas geralmente sempre eu tiro os filhotes e venho, coloco os filhotes nesses aquapisos, nesses aquários pequenos até pegar um tamanho. Depois eu seleciono e coloco junto com eles para crescer, ou boto nos outros aquapisos que eu tenho lá dentro. Mas eu sempre faço isso para não superlotar, para não dar falta de oxigenação e não ter problema também por não ter filtragem. Questão das plantas, as plantas também é muito importante para ajudar. Aqui tá aparecendo bastante filhote, não sei se a câmera vai focar. Mas como eu estava falando para vocês, a questão das plantas. Tem bastante planta aí, como vocês podem ver. Eu uso aqui 2 espécies que eu mais uso, são a samambaia, a crespa, e utilizo a elódia. A elódia reproduz bastante aqui, como eu vendo peixe também eu vendo elódia, que é uma planta que eu vendo bastante. Então elas produzem, junto com os peixes, elas produzem aqui. E a samambaia também. A samambaia é uma planta que eu vendo menos, eu vendo mais para quem quer criar peixe mesmo, que ela fica bem densa. Porque geralmente no aquário, não sei a experiência que vocês têm aí, mas a elódia, a samambaia, ela solta muito do fundo e ela dá muita muda. Isso acaba ficando meio feio, assim, eu não sei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né?
mas isso é um gosto de cada um. E também ali embaixo eu tenho alguma coisa de microzório, que eu reproduzo aqui também, são bem bonitas com as microzório, que é uma planta de tronco, geralmente, né, que o pessoal amarra nos troncos. Uma planta bem utilizada aí, às vezes tem lojistas que vendem ela bem caro, mas eu tenho ela bastante. Também, outra questão para deixar visto para vocês na criação de guppy. Em qualquer lugar que vocês for colocar guppy, vocês tenham isso na cabeça. A base para a criação de guppy é, primeiro, temperatura. A temperatura da água do guppy tem que ser acima de 25 graus. Baixou disso, 24, ele já para de reproduzir. 23, ele vai sobreviver até 20 graus, ele vai sobreviver, mas ele vai parar de reproduzir, vai ficar com a imunidade baixa, vai comer menos e vai crescer menos. Então a temperatura que eu indico, porque eu já tentei, aqui eu moro no Rio Grande do Sul, e aqui quem conhece sabe que a gente tem a questão muito do frio, menos 3, menos 5 graus. Aqui eu já tentei deixar em temperaturas abaixo para economizar energia, que como são muitos isopores, muitos aquários lá dentro, puxa muita energia, né? E aqui é energia direto da rua, não é placa solar. Então puxa muita energia e eu não consigo manter todos eles ligados. Mas eu tentei deixar em menor temperatura e ocorreu de muitos peixes morrerem, muito peixe da doença. Esses peixes aqui, já aconteceu que eu falei pra vocês dos América, eu perdi os machos, foi uma função dessa, eu desliguei o termostato, deixei ele de dia desligado e me esqueci, ele ficou umas 48 horas desligado e os peixes sentiram bastante, pegaram fungo e morreram. Mas eu cuido agora bastante isso, mas vocês devem cuidar bastante da temperatura. Se não tem a estrutura para ter muitos, cuida de poucas linhagens. Tenha 2, 3 linhagens com aquecedor que vocês vão conseguir manter bem. Outra questão também muito importante é a questão, eu deixava bem frisado aqui para vocês, do pH da água. Guppy não gosta de água ácida. Existe casos até do guppy sobreviver, se adaptar na água um pouco mais ácida, só que não é sempre, isso não é regra. Então vocês cuidem, aqui a água está sempre em 7,5 para mais. Não deixar tão alto também, mas aqui fica mais ou menos disso. Porque vem outro ponto que eu uso aqui também, não sei se vai aparecer aqui, mas fica nos vasinhos. Ou concha moída ou dolomita para estabilizar a água. Eu utilizo há bastante tempo para ter essa questão da estabilização do pH e tal, para cuidar. Fatores básicos. Temperatura e pH, vocês criam o guppy perfeitamente aqui nessas caixas. Daí vem depois, questão dos minerais, GH, tal, que o pessoal fala bastante. Já criei muito guppy sem ver essa questão. É uma questão a mais, é um suplemento que a gente dá pro guppy, mas o guppy, quando ele tem temperatura e pH certo, ele sobrevive, ele se adapta muito bem aos outros ambientes, e daí essas questões não se tornam cruciais, mas é importante também para todos os peixes como um todo, né? Falando rapidamente aqui da construção do tanque com vocês, essa tinta azul que tem, que vão me perguntar, isso é a borracha líquida. Borracha líquida é aquele impermeabilizante, eu coloquei a corante nela e ficou assim. É o que eu usei, as caixas, e pintei assim. Pintei com 3 demões e fez muita diferença. Essas caixas estavam vazando muito, principalmente as mais novas. Essas que são mais novas vazam bastante. As mais velhas, elas estancam com a própria sujeira que é produzida ali dentro. E daí com o tempo elas param de vazar. Mas lavando ela já começa a vazar de novo. Então eu usei isso. Daí muitos vão perguntar, vão ter o pensamento, será que vai intoxicar os peixes? Daí que vem o tratamento. Eu tenho água da chuva aqui, o que eu faço? Eu encho elas até esse nível aqui, até a boca mesmo, e deixo 3 dias parado, pego, tiro, jogo fora essa água, ou uso para as plantas e tal, e encho de novo, deixo mais 3 dias parado. Porque sim, essa tinta, quando a gente coloca a água pela primeira vez, dá pra ver que sai uma espuma. Essa espuma provavelmente não é tão legal para os peixes, né, manter. Aqui tá aparecendo agora os guppy Moscou.
Mas isso aqui eu utilizo mais como berçário, porque assim não dá pra ver tanto peixe. Tem gente que coloca uma flange aqui, uma flange ali, faz todo o sistema de recirculação, sistema RAS, o pessoal fala muito. Dá pra fazer também. Não fiz aqui porque eu não pretendo deixar esse sistema por muito tempo. Eu tô pensando em botar todos em aquários e deixar só como berçário isso aqui, pra ficar os filhotes. Daí, tipo, levar as matrizes pros aquários que eu tô fazendo, que eu tô ajeitando ali. E aqui deixar só os filhotes para crescimento, para depois ver a seleção e tal. Mas isso é uma ideia futura, por isso que eu não investi muito aqui. Isso daqui, para ter uma ideia, é uma cama velha que eu tinha aqui, uma beliche velha, que eu não ia fazer a base e tal. Depois eu vi essa beliche, estava aqui dentro da garagem, não teria como tirar aqui de dentro, e daí eu coloquei. Peço desculpa aí para vocês a questão da iluminação, que aqui estou gravando à noite, como vocês podem ver aqui pela essa janela. Mas o vídeo do mais é isso. Eu fiz, na verdade, um roteiro para falar com vocês, mas na verdade eu gosto de ver as coisas e falar para você na hora. A base é isso. Se ficou alguma dúvida que deve ter ficado, vocês deixem aí embaixo no comentário que eu vou responder. Vindo a notificação para mim, eu entro ali e respondo. Peço para vocês me seguir nas outras redes sociais, né? Os aplicativos de vídeo rápido ali, todos têm... Eu tenho conta, é só botar CMS Aquarismo, que vai aparecer o mesmo nome aqui do perfil. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixar o like, se inscrever e deixar o comentário. Muito obrigado pela atenção até aqui. Até mais. Tchau, tchau.